Malha Fremas, né? Muito boa participação. Olá, o programa em discussão de hoje fala sobre a reforma política. O tema da reforma política é bastante polêmico, porque envolve mudanças que podem afetar todo o sistema eleitoral. Desde a promulgação da Constituição de 1988, não tivemos uma ampla e profunda reforma política. Apenas algumas ações esporádicas, como o pacote de mudanças de 2015. Nosso Código Eleitoral data de 1965 e a Lei Eleitoral de 1997. Mesmo assim, mudanças significativas vêm ocorrendo de forma gradativa, como, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa de 2010. Atualmente existem projetos que instituem algumas propostas: lista fechada de votação, financiamento de campanha, fim das coligações partidárias nas eleições, extinção dos cargos de vice, reeleição, duração do mandato, representatividade no sistema eleitoral, data das eleições, participação feminina, tempo de propaganda política no rádio e TV, debates, voto em trânsito, voto facultativo, impresso e doações. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Mário Humberg, que é jornalista e coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e Márcio Júlio Boni, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bem, gente, são muitas as discussões, né? Mas existe aí eu chamaria de uma pouca vontade política de se discutir isso no Congresso Nacional, né? Professor, por que isso acontece, né? Por que a gente está, desde o Fernando Henrique, discutindo essa questão, do governo Fernando Henrique, há mais de 25 anos discutindo essa questão? Olha, bom, primeiro, obrigado pela participação, pelo convite. Imagina. Eu acho que existem algumas coisas. A primeira delas é que essa discussão, a eterna discussão da reforma política, ela é muito casuísta. Casuísta no sentido de que as propostas que se colocam vêm primeiro, né, para tentar atender aos interesses dos próprios políticos, da própria classe política, né? Alguns pequenos avanços foram feitos, né, como você bem pontuou, a questão da ficha limpa, a questão da cláusula de barreira e tudo mais. Mas, objetivamente, existe uma insatisfação muito grande, né, da sociedade com relação aos seus políticos, com relação ao seu sistema. E essa insatisfação se expressa de vez em quando, né, na questão do eles não me representam mais, na questão de que as cadeiras, a distribuição de cadeiras na Câmara é desigual, é desproporcional em relação ao número de eleitores de cada estado, né? E essa continentalidade que é nosso país, né? Essa diversidade, essa continentalidade. Agora, mais modernamente, com a questão das minorias, com a questão da cota para as mulheres. Então, de tempos em tempos, existe uma certa sensação de que nós falhamos, de que nós reiteradamente falhamos em eleger os nossos representantes, em fazer com que eles efetivamente nos representem. Então, de um lado tem a nossa vontade como sociedade de que efetivamente essa democracia representativa espelhe aquilo que nós somos, em termos de diversidade de povo, diversidade regional, diversidade ideológica, né? E tem também, do outro lado, as reações, né, da classe política, né, às vezes alinhadas, né, às aspirações da sociedade e às vezes reativas, né, numa atitude de defesa, de autodefesa dessa própria classe política. As assembleias, por exemplo, aqui a Casa Assembleia Legislativa, por exemplo, teve uma renovação de 55% na última eleição. A Câmara dos Deputados lá em Brasília também teve uma renovação expressiva, né? Você estava falando aí de aspirações da população, a população já está dando o seu recado em relação a isso, né? Tá, mas a gente tem que relativizar um pouquinho essa renovação. Uma coisa é você trocar nomes, né? Houve efetivamente, né, uma troca de nomes muito grande, né? Seja nas assembleias estaduais, seja na Câmara Federal. Outra coisa é você mudar a forma como se faz política. Então, a partir daí, nós temos que observar duas coisas. Uma parte dos nomes que chegaram ao Congresso, né, na verdade, são nomes novos, né, de velhas linhagens políticas. Filho de político, sobrinho de político, né? Outra
é a questão realmente da diversificação, da variedade com que você está propondo uma nova política, uma nova forma de fazer política. E essa não necessariamente ocorreu, embora, de fato, a população tenha tido a sensação de que, ao mudar os nomes, né, em tese estamos passando uma mensagem de que queremos gente nova, queremos ideias novas, queremos arejar, né, a política nacional. Não necessariamente isso é verdade. De novo, uma coisa é nome, outra coisa é forma de fazer política. Falando em forma, eu citei algumas formas aí no começo, algumas questões, participação feminina, né? Professor Mário, a gente estava conversando antes do programa sobre voto distrital, né? O senhor trouxe alguns exemplos para mim. Conta para a gente, o senhor é a favor do voto distrital, né? Eu sou a favor do voto distrital misto, né? Porque você tem dois sistemas de voto distrital. O voto distrital que se adota nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países, é um voto em que o país é dividido em distritos e você vota no candidato daquele distrito, né? Os partidos apresentam um candidato para aquele distrito especificamente. E esse sistema tem uma vantagem, que é a vinculação do eleitor ao eleito, né? Você sabe quem é o seu deputado, pode reclamar com ele, ele sabe também que você é eleitor dele ou do adversário dele, mas enfim, você pertence àquele universo que ele representa. Mas tem um defeito que é, se um partido ganhar por pouco os maiores colégios eleitorais, ele acaba ficando com a superrepresentação, porque os minoritários não têm representação. Quem perdeu, perdeu. Então você acaba tendo uma distorção do processo de escolha. O distrital misto, que foi criado depois da guerra, ele superou essa dificuldade, fazendo justamente uma mistura entre o sistema proporcional, voto em partido, e o sistema distrital. Então você tem dois votos. Você vota no seu candidato do seu distrito e aquele candidato, se for o vencedor no distrito, está eleito. E você vota também no representante do partido que você quer. O partido faz uma lista e você vota no partido. Nós temos 36 partidos hoje, provavelmente teríamos muito menos do que isso com uma organização desse tipo. Então você tem dois votos, o segundo voto vai para o partido, de modo que gente que, pensando, por exemplo, no passado, Ulisses Guimarães, que foi uma grande figura da nossa história política na época dos militares, ele seria eleito como representante do partido. Embora ele tivesse alguma base eleitoral regional, ele era um representante mais amplo. Você não perde essa representação. Quer dizer, mesmo que ele tenha um partido minoritário, ele é eleito porque o partido vai eleger algumas pessoas. Então, o voto distrital misto nos parece a melhor forma de se ter votação. É um bom começo, professor? Isso que o professor Mário mencionou é uma preocupação recorrente que a gente chama de desperdício de votos, né? Quando o sistema proporcional foi adotado no Brasil, a ideia era a seguinte: o total da população distribuída em seus distritos, que hoje são os estados ou os municípios, no caso das câmaras municipais, né, deveriam ter um número de cadeiras mais ou menos proporcional à sua população, né? E a questão era, os partidos nos representavam, né? As ideias agrupadas em torno de uma agremiação, né, refletia o conjunto de forças, a diversidade de ideias da população, então era justo que os partidos, né, tivessem o acesso proporcional à sua votação. O que o professor Mário disse de uma forma bastante acertada, que é uma preocupação no caso de um distrital puro, né, é que o distrital puro ele não é proporcional, ele é majoritário. Se você ganhou a eleição do seu distrito, se você tem dois concorrentes disputando, um ganhou 51% dos votos, outro ganhou 49% dos votos, quem votou jogou seu voto fora, né? Quem perdeu, né, votou no candidato derrotado, em tese, jogou seu voto fora. É um bom passo, tanto é um bom passo que um grupo de trabalho do TSE,
está propondo isso. Lembra que aí em meados do ano, né, o pessoal do TCE, a presidente do TCE, Rosa Weber, né, esteve com o Rodrigo Maia, encaminhando uma proposta nesse sentido, né, mas tem alguns cuidados que a gente tem que ter, né, não são pecados, mas já que você está discutindo isso, é melhor a gente ver, né, com alguma cautela alguns pontos. Algumas dúvidas em relação à questão da lista fechada. A lista fechada ela empodera o partido, e ao empoderar o partido, a grande dúvida é em que ordem eu vou estar nessa lista fechada, né? A lista fechada você coloca lá, eu vou votar na legenda e o sistema de distribuição vai ser uma parte no candidato do distrito e vai alternando, candidato do distrito e depois os mais votados da lista. E como é que eu faço isso? É o cacique político que vai determinar se o meu grupo político está fraco dentro daquele partido, eu vou ficar no fim da lista. O TSE propôs alguns critérios, né? Mas os critérios que o TSE propôs, né, na verdade, dão conta mais da questão do gênero. Então eles dizem o seguinte, olha, a cada 3 nomes de um determinado gênero, o 4º nome tem que ser do outro gênero, para tentar equiparar um pouco mais a questão de homens e mulheres na representação. Mas existe um medo muito grande, com uma certa justificativa, né, dos políticos do baixo clero ou os políticos menos proeminentes das suas legendas de serem prejudicados pelo voto da lista. Você está falando de representação, né? Então aí a gente entra num outro item, que é a representação feminina, né? Existe hoje uma cota, né, de representação feminina, mas isso não se traduz ali nas casas legislativas de uma maneira geral, né? O que poderia ser feito assim, para equiparar isso? Ou o ideal é deixar, enfim, do jeito que está? O que é possível fazer? Olha, eu acho que primeiro há um certo equívoco, eu diria, nesta visão, porque essa predominância masculina não nasceu de um acaso. Na verdade, a gente tinha uma diferença entre homens e mulheres no passado, que era grande em função da maternidade. As mulheres tinham 5, 6, 10, 15 filhos, né? Nós chegamos a ter um deputado que se chamava Vantian Rosado, que era o 21º filho da família Rosado. Então, as famílias eram grandes e as mulheres tinham que tomar conta da família. Então, os homens que faziam o resto. Quer dizer, a sociedade evoluiu, mas não evoluiu ainda o suficiente para que a gente tenha essa mudança. Eu acho, quer dizer, eu pessoalmente acho, que isso é uma coisa que deveria acontecer naturalmente. Essa exigência de que tenha 30% de mulheres, 40% de mulheres, me parece um pouco forçada, né? Eu acho que se deve facilitar a presença das mulheres, mas acho que as mulheres são capazes de conquistar o seu espaço, independente de você obrigar a ter mulheres. Tanto que a gente tem tido isso. Nós tivemos uma presidenta, né, que foi mulher, nós temos senadoras mulheres, mas são minoria ainda, porque esse é um processo, ele vai acontecendo. Talvez a gente esteja, como nós somos um país de tradição mais machista, né, os países hispânicos da América Latina, de uma maneira geral, né? A América Latina, mesmo Portugal e Espanha. A Espanha já passou essa fase, Portugal ainda tem um pouco, mas nós somos mais machistas. Mas, por exemplo, na Espanha eu não lembro de uma figura, uma primeira-ministra lá. Geralmente são homens, né? Eu não me lembro. Também não lembro. Eu também não me lembro. Também não me lembro. Mas há uma representação forte de mulheres. Mas nunca houve, que eu saiba, uma primeira-ministra na Espanha. Então, essa coisa, eu acho que é um processo. Nós estamos atrasados, por exemplo, se compararmos com a Alemanha, está lá a dona Angela Merkel há anos. Que é super conciliadora, mas agora está perdendo espaço, né? Perdendo espaço, mas está perdendo espaço para uma outra mulher, né? Então, ali existe uma tradição, né, de que a mulher faz a mesma coisa que o homem. A Angela Merkel hoje é a líder europeia, né, gente? Ela acho que é a líder mundial. Hoje é a pessoa mais expressiva, sem contar o Papa Francisco. Né? Nós não temos grandes líderes mundiais. A gente teve aqui na América do Sul a Cristina Kirchner,
Bachelet. e a Michelle Bachelet, né, É, no Chile, Michelle Bachelet, a que Cristina agora mesmo. está brigando com o nosso Nosso presidente. Mas a Michelle é uma figura internacional hoje, né? A Kirchner nunca chegou nisso, né? Cristina. Ela agora está candidata A vice-presidente. vice-presidente, né? Ela está somando a força dela à força do peronismo. O peronismo é uma coisa que está tão enfronhada na Argentina que todo mundo se diz peronista. O próprio Macri, ele escolheu um peronista como vice. Né? Então, todo mundo se considera peronista ali. É uma coisa que ficou muito forte na Argentina. Nós tivemos aqui o Getúlio, o período dele foi um pouco mais curto do que o do Perón, mas hoje você não ouve falar eu sou getulista, eu sou antigetulista. Isso já passou. Lá não, o Perón morreu, mas continua tendo ainda o peronismo. Professor Júlio Boni, a representação feminina, o senhor concorda com essa visão? Olha, a priori, eu não sou contra uma cota mínima. A priori não, por uma questão realmente de fazer uma certa justiça histórica. Que proposta que está tramitando no Congresso que tem alguma, você tem ideia de alguma... Não me ocorre assim que esteja tramitando. Geralmente são cotas, assim, igual o professor falou, 30, 40, 50%. Você tem a que já existe, né? Que você tem que colocar 30%, se eu não me engano, das mulheres, né? De candidaturas mulheres, né? Não necessariamente eleitas, candidaturas mulheres. Essa proposta do TSE, que ainda não é projeto, foi um documento que foi apresentado a título de contribuição para a discussão na Câmara, né? Cabe ao Rodrigo Maia, cabe aos deputados tomar isso como alguma coisa a ser discutida ou não. Esta proposta coloca como de eleição, né, em tese, 3-1, né, 3 candidatos de um gênero para um do outro. No caso, né? seriam 3 homens e uma mulher. Em E tese, a representação seria de 25% em das mulheres. tese, né? Então, assim, hoje em dia o que se tem é uma cota mínima de candidaturas e não uma de pessoas eleitas. Só acha que colocando uma cota, a gente vai ter efetivamente uma conscientização das mulheres em relação à participação política hoje no nosso país? Você acha que a cota ela ajuda a resolver inicialmente esse problema e depois o sistema se gere sozinho? O que você acha? Eu acho que ajuda, mas a gente não pode tomar isso como uma verdade absoluta. Uhum. Primeiro porque as mulheres já estão, né, bastante politizadas. Basta ver que elas são a maior parte do eleitorado, basta ver que elas efetivamente estão se organizando em novas formas de representação. Você tem, por exemplo, a questão dos mandatos coletivos, que você tem uma experiência... Aqui na casa a gente tem um caso desse. Exato, você tem a questão dos mandatos coletivos que foram organizados por mulheres, né? As lideranças, as caras que estão liderando essa nova forma de disputar eleições e gerir, né, o seu mandato, né, é liderado por mulheres. Você tem aqui na casa, você tem em Pernambuco, você tem em Minas, né? Então, assim, as mulheres estão tentando o seu espaço. Garantir que elas tenham mais espaço, né, é um processo natural de desdobramento, de envolvimento, mas passa também por uma questão partidária, né? Nós ainda temos a predominância interna nos partidos, né, da figura do homem, né, do cacique político, né? Então é por isso que a gente fala que assim, a reforma política, sem uma reforma partidária, sem uma rediscussão de como é a democracia interna dos partidos, ela é manca, né? Ela acaba ficando pela metade. Porque se você lança os candidatos dentro de um processo de escolha centralizado dos partidos, a velocidade que você vai mudar é muito pequena. Só para concluir, o risco de você impor cotas, né, é isso que acabou acontecendo de denúncias de laranjas, né, candidaturas laranjas apenas para você cumprir a cota e, convenientemente, você também já resolve uma questão muitíssimo pouco ética, muitíssimo pouco republicana de dar o dinheiro e me devolve, né? Então, assim,
ter que chegar lá de uma forma forçada não é necessariamente a melhor solução, mas a priori eu defendo. Os vícios do sistema não podem sobrepujar os possíveis méritos do sistema. Se essas candidaturas estão sendo utilizadas de forma não ética, de forma corrupta, que se combata a corrupção, que se fiscalize isso, que se puna, né? Mas a priori eu não sou contra, não. A priori eu acho que é um primeiro passo adequado. Eu acho que é um outro problema ligado a esse, que é o problema da eleição. Né? Na verdade, o que a gente tem discutido aqui no Brasil é uma reforma eleitoral, não é uma reforma política. Eu ia tocar nesse assunto. Quantidades de partidos, né, que a gente tem no Brasil, né? Mas falando ainda da questão das mulheres, nós temos dois tipos básicos de representantes nas assembleias e na Câmara Federal. Né? São os representantes das pequenas cidades e os representantes das grandes cidades. Nas pequenas cidades, que normalmente são chamados baixo clero, centrão, etc., eles representam interesses regionais. E normalmente esses interesses regionais são representados por homens. Então você tem uma pequena minoria de mulheres que representam o interior. As mulheres, a representação das mulheres é basicamente das grandes cidades, em que a sociedade já evoluiu no sentido da igualdade, etc. Então, a gente deprecia esses deputados do interior, né, centrão, baixo clero, etc., porque eles são representantes de interesses regionais. Mas eles são eleitos porque eles defendem esses interesses regionais. Né? Quando ele conquista uma escola, uma estrada, um hospital, um posto de saúde, ele é bem visto pela população, porque num país em que há uma distribuição de renda ruim como o nosso, o deputado que traz um benefício, ele é considerado um benfeitor da região. Então, esse é um papel que no interior ainda é muito masculino. Na capital as coisas são menos fortemente divididas entre homens e mulheres. Acho que esse é um aspecto importante a considerar. Muito interessante essa análise do senhor. Eu queria tocar, saindo um pouco da questão das mulheres, eu queria tocar nesse assunto da quantidade de partidos que a gente tem no Brasil, né? Não sei quantos partidos a gente tem hoje. 36. 36, né? Uma reforma política com aprovação, né? Parece que o Congresso agora existe a possibilidade aí no horizonte de se, pelo menos, discutir essa questão da reforma política. Então, está começando a haver uma vontade política de discutir essa questão. Uma reforma política diminuiria bastante a quantidade de partidos. Essa representação, 36 partidos, é muito ou é pouco para o nosso sistema? Qual que é a análise do professor? Bom, para começar, é muito, é um exagero. 36 partidos, assim, se você tomar que o partido, em tese, é uma representação de um conjunto coerente de ideias, né, de uma certa linha de visão da sociedade, né, que se desdobra em costumes, em jeito de gerir a coisa pública, em jeito de alocar recursos, em jeito de priorizar políticas públicas, é impossível, sinceramente, que haja 36 visões tão distintas, né, da realidade brasileira. Objetivamente, a reforma política, ela visa, uma boa reforma política deveria visar a enxugar esse número de partidos. Por quê? Porque essa fragmentação política, objetivamente, só serve a uma coisa: clientelismo. O tal do fisiologismo, a tal da negociação de emendas, cargos, tudo isso que nós já estamos cansados de ver, tudo isso que a sociedade está se manifestando com cada vez mais veemência contra, né, desde lá das jornadas de 2013, passando por tudo isso que a gente viu nos últimos anos, tal, com tudo isso que a gente viu da Lava Jato, a sociedade realmente está cansada, né? Então, uma boa reforma política deveria, né, discutir a questão dos partidos. Como é que ela toca nesse assunto? Como é que ela faz com que, em tese, você termine lá na ponta com menos partidos políticos?
com a questão das cláusulas, né? A famosa cláusula de barreira. Ela já foi aprovada, na verdade, né? Que ela agora começa a se tornar cada vez mais difícil até 2030. Né? Você começa com 1%, depois você vai com 2% e tudo mais. O que são esses porcento? É o total de votos que você precisa ter para ter acesso a algumas coisas, alguns benefícios, entre aspas, que um partido político poderia ter. Fundamentalmente, né, o fundo partidário, que não pode ser confundido com fundo eleitoral. O fundo partidário é aquele que os partidos recebem de verbas públicas para se manter ao longo dos anos, não necessariamente na época da campanha para fazer campanha, né? Então, fundo partidário e tempo de TV e rádio, né? Então, em tese, você vai filtrando e dizendo, olha, se você não tem representatividade, se você não tem força, penetração, capilaridade na sociedade brasileira por uma série de critérios, como a quantidade de deputados que você elege, uma diversidade de estados em que você tem que estar presente, uma quantidade mínima de votos que você tem que totalizar, né? É sinal que você não tem condições de estar aqui, é sinal que você não é representativo da sociedade, né? A segunda coisa são as coligações. Eu acho que as coligações, a proibição de fazer coligações, né, que foi decidida lá em 2017, né, em tese vai vigorar aqui em 2020 nas eleições municipais, e o Congresso já está se movimentando, existe um certo buchicho de tentar, né, adiar isso, de Tem tentar, até outubro para fazer isso. Né? Exato, né? Eu acho que essas duas coisas coligadas, né, essa cláusula de barreira e a proibição de coligações em eleições proporcionais, né, eu acho que elas resultam, né, num enxugamento de partidos políticos, que é bom. Isso aí naturalmente vai acontecer nos próximos anos. Tem algumas simulações que mostram que se as regras já estivessem valendo, proporcionalmente você teria uma queda. Tem algumas simulações que mostram que, em relação à legislatura que foi eleita em 2014, com as cláusulas de barreira, com o progressivo aumento dessa cláusula, né, o número de partidos representados, por exemplo, na Câmara cairia para menos da metade em 2030. O que ainda assim, 18, ainda assim seria muito partido. Ainda assim é grande, o que ainda assim é muita coisa, mas diante disso que nós temos hoje já é um alento. O sistema eleitoral também tem a ver com isso, né? Porque se nós tivéssemos um sistema distrital ou distrital misto, isso também levaria a uma redução dos partidos. Né? No voto proporcional é mais fácil de você ter um partido que tem 3 deputados, 5 deputados, etc. Num voto distrital ou distrital misto, isso desaparece. Tá certo, gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre a reforma política. Aqui no estúdio, Mário Humber, que é jornalista e coordenador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, e Márcio Júlio Boni, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Há muitas propostas enviadas para a Câmara dos Deputados e o Senado. Além de deputados e senadores, a população também pode apresentar propostas de mudanças. Há organizações que pressionam o Congresso Nacional para a realização da reforma política e a simplificação do processo político brasileiro. Entre elas está a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que em 2015 coletou 1.300.000 assinaturas de apoiadores da reforma. Pois é, gente, assim, como é que está hoje a pressão popular, né? Existe aí, a OAB também acho que tem um projeto aí, né? Tem um grupo de estudo para falar da reforma política. O presidente da OAB, né, começou, isso não é já tem um tempinho já. Como é que está essa pressão popular hoje em dia? Márcio. Bom, a pressão popular existe, mas a maior parte da população não percebe as alternativas do processo político, né? Então, você tem uma certa dificuldade de fazer com que isso vire
um assunto. A gente tem vários assuntos no Brasil que são prioritários, mas que a população não percebe a sua importância. Nós tivemos aquele movimento de 2013 que o Márcio citou foi praticamente o início desse momento que a gente vive. A primavera brasileira, Primavera brasileira. E ali foi o que detonou aquilo, foi a mobilidade urbana, né? Os 20 centavos a mais na passagem do ônibus. Né? As pessoas tendem a reagir a coisas que mexem muito com ela. Diretamente. Né? Nós temos hoje 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado, mas você não vê nenhuma passeata a favor da instalação de equipamentos de tratamento de esgoto em determinados bairros. O senhor está falando, então, de engajamento político, que as pessoas precisam entender o contexto que elas estão e, a partir disso, elas se mobilizarem como se mobilizaram em 2013. É preciso que a população se envolva e o processo político, para elas, é um pouco complicado. Ninguém entende, que é uma das vantagens do sistema atual, o sistema proporcional, para quem o defende, é que a população não entende. Quer dizer, se você perguntar 2 meses depois da eleição em quem você votou, fora os pequenos municípios, ninguém sabe em quem votou. Existem pesquisas que mostram que o eleitor não lembra de quem ele votou. Por quê? Porque você teve aqui na última eleição em São Paulo, por exemplo, você teve mais de 1.000 candidatos a deputado federal, dos quais foram eleitos 70. Quer dizer, 930 candidatos receberam votos, pode ser um voto só, mas receberam votos, e esses 930, são mais de 930 que passou de 1.000, mas esses 930 não sumiram. Né? Eles receberam o voto, mas não foram eleitos. Alguns, os primeiros, ficaram como suplentes, alguns até acabam assumindo, mas os outros votos não tiveram representação. Então a população diz, não adianta votar, eu votei no fulano, ele não foi eleito. De modo que esse sistema cria essa dificuldade de percepção. Aí você fala, vamos botar o voto distrital, o voto distrital misto. A população também não entende o que é uma coisa, o que é outra. O nome já é complicado, né, professor? Se a população não entender, é difícil de você mobilizar. Existe muita gente que chega, professor Mário, que fala assim, eu não gosto de política, mas a vida é política, né? A gente aqui está fazendo política, a gente está o tempo inteiro, no dia a dia, em casa, fazendo política, assim. O que esse não... A pessoa, às vezes, critica, né, um determinado político, ou uma determinada... um partido, ou uma determinada gestão, ou uma coisa assim, mas a pessoa não quer ali envolvimento político. Falta mobilização mesmo, assim. E a gente tem essa capacidade, as manifestações de 2013 provaram essa capacidade nossa? Eu acho que tem 2 coisas que a gente tem que ver. Uma é a pressão das organizações civis, né? Como a OAB, né, como o PNBE, representado aqui pelo professor Mário. Existem entidades, né, que têm um poder de mobilização, eles são pontos de aglutinação de certos grupos da sociedade civil e têm uma certa clareza em discutir, têm um certo acesso, né, às pessoas que tomam essas decisões, os políticos, os parlamentares, o pessoal do executivo, né? E essa discussão, ela tem um certo nível bom, elevado, toca em pontos pertinentes. Mas a dificuldade realmente é vazar isso para a população, para o homem que está andando na calçada hoje, para a senhora que está pegando o metrô para voltar do trabalho, né? Como é que você faz com que isso se traduza efetivamente em benefícios para a população? Então, primeiro, há uma falha muito grande de comunicação do que é a reforma política e de quais seriam os potenciais benefícios dela, né? Tem um clichê que de vez em quando você vê em artigos de que a reforma política é a mãe de todas as reformas, aquela coisa toda. Eles falam isso da tributária, falam de outras também. Essa ideia de que a reforma política é a mãe de todas as reformas, fomos nós que lançamos no PNBE. Né? E isso pegou, mas não adiantou muito. Né? Então, e aí assim, você tem essa primeira parte que é, né, fazer com que a população compreenda isso, passa por uma estratégia de comunicação, mas antes de você comunicar, você tem que lembrar o que é que eu vou dizer, né? E não tem muita clareza sobre qual é o rumo que nós queremos tomar, né? Então você
discute de tudo e não chega a lugar nenhum. Você discute da reforma do sistema eleitoral, a reforma do sistema partidário, se você quer ser presidencialista ou parlamentarista e tal, né? Bom, agora a questão da cidadania, do engajamento que você falou, das manifestações, das jornadas, está muito claro que a população não aguenta mais. Mas a população também tem um sentimento difuso sobre o que... As próprias manifestações mostraram essa dispersão um pouco, contra o que, afinal de contas, eu estou brigando, né? Isso me lembra um pouco dos modernistas lá de 22, né? Que eu não lembro qual deles falou. O movimento modernista sabia contra o que era, não sabia a favor de que era, né? Toda vez que eu olho essas manifestações mais espontâneas, esses movimentos de rua que mudaram bastante a forma como se faz manifestação popular desde 2013, sem uma liderança muito forte, sem um carro de som puxando, sem bandeiras predominantes de partido político e tal, né? Eu penso nisso, né? A população é contra muita coisa, mas ainda não entendeu bem sobre o que é a favor. Só para amarrar, um outro risco também é que a população, hoje em dia, acha que a mudança da política ela passa por um combate aos corruptos, né? Existe uma certa sensação meio difusa de que basta você botar os corruptos para fora, prender quem tem que prender, deixar de votar em quem tem que votar, que tudo muda. Não é isso, não muda, né? Porque o sistema tem distorções, né? Por mais que você eleja só pessoas que realmente estão lá engajadas, que realmente querem o bem da coisa pública, que são pessoas honestas, de conduta indiscutível, ainda assim vai ter distorção, ainda assim você vai ter problemas muito grandes em termos de representação. E aí fica toda essa coisa que o professor Mário falou. A pessoa não se sente representada, não entende que na eleição proporcional você vota num candidato, mas na verdade aquele voto vai computar, né, um total de votos na legenda e nos candidatos, que depois vai acarretar o tal do quociente eleitoral para definir o quanto de cadeiras cada partido vai ter, e a partir daí é que você vai começar a distribuir, né? Então, poxa, mas por que eu votei em fulano? O cara ganhou tantos votos e não entrou, né? E existe uma outra confusão, que é o papel do legislativo e o papel do executivo, né? A população entende o executivo, se confunde. Não entende o legislativo. O legislativo, as pessoas geralmente não entendem, acham que é a mesma coisa, e não é, né, professor? Não, esse talvez seja o cerne do problema, né? Porque, como disse o Márcio, as pessoas votam contra, né? Contra a corrupção, você consegue mobilizar. Chega a Avenida Paulista, várias outras cidades do Brasil tiveram manifestações porque era contra. Agora, camisa do Brasil, né? Camisa do Brasil. Agora, a favor é difícil, né? Porque as pessoas não percebem como é que a política pode melhorar a vida delas. Essa é um dos problemas mais sérios. Convencer a população que uma reforma no sistema eleitoral pode ajudá-las a melhorar de vida. Elas não percebem isso. Pode ajudar a economia, pode ajudar tantos outros setores da sociedade. A maioria das pessoas não está preocupada com a economia, está preocupada realmente com a sua vida. Nós temos um país, como eu já comentei, com má distribuição de renda, isso também vem ao lado da má educação. Porque é um erro não pensar na coletividade, né, gente? Assim, pensar, vamos construir um país, vamos melhorar. Mas olha, a pessoa que tem uma limitação muito grande do ponto de vista do conhecimento, porque a escola foi muito ruim, e tem uma limitação financeira, ela tem que pensar primeiro na sua sobrevivência, né? Comida, hospital, atendimento de saúde, transporte para ir ao trabalho, né? Então, essas coisas primárias ocupam... Que não são tão primárias assim, não professor? São, mas são fundamentais, né? E aí essa coisa mais conceitual, será que é melhor o voto distrital ou é melhor o voto proporcional? Isso não chega a sensibilizar as pessoas. Sensibiliza um número muito pequeno de pessoas. Além a gente falou da representação feminina e a gente falou do voto distrital. No começo do programa eu elenquei aí várias questões,
a eleição de vice, por exemplo, né? O professor estava falando comigo antes sobre o suplente, né? O papel do suplente, que tem muito suplente hoje assumindo, e a população que votou no candidato desconhece. Quais são os outros pontos importantes da reforma que a gente precisa discutir com a sociedade brasileira e que vale a pena a gente discutir por aqui também? Acho que a questão dos suplentes é fundamental, né? A gente precisa dar clareza e representatividade para essas pessoas, porque é recorrente que, por uma série de questões compreensíveis, justificáveis ou injustificáveis, né, uma pessoa que foi eleita para o legislativo acabe saindo e dando lugar para os suplentes, então você precisa pensar nisso. Eu acho que você precisa pensar também na questão de data, né? Lembra, a coincidência das datas de eleição de legislativo e executivo, pelo menos no plano executivo lá, as eleições que coincidem presidente e deputados e senadores, governadores e deputados estaduais, ela foi pensada lá na Constituição de 88 com uma lógica que era uma um preparo para um eventual sistema parlamentarista no qual faz muito sentido você pensar que todo o corpo político precisa ser renovado, porque ao renovar todo o corpo político, você tem uma Assembleia nova, você tem uma Câmara nova que vai se juntar, se unir, se articular para de lá tirar um governo, né, um chefe de governo. Isso acabou ficando pelo meio do caminho, a gente teve o plebiscito. Teve um plebiscito em 93, né? De vez em quando tentam ressuscitar esse debate, acaba não dando em nada. E isso acabou ficando como um preparo, como uma pecinha já adiantada nesse tabuleiro, mas que hoje cria grandes embaraços, né? Hoje, essa troca absoluta de governantes acaba mais atrapalhando a articulação política, gera muito mais instabilidade do que uma transição suave, seja para qualquer membro do executivo, prefeito, governador, presidente, seja para os próprios legisladores que precisam se articular, né, e começar a trocar o pneu enquanto o carro está andando. A gente estava discutindo isso outro dia num outro programa sobre parlamentarismo, que o sistema parlamentarista ele já prevê esse momento e não há uma grande estabilidade política, né, isso já está previsto ali. No caso do presidencialismo, você tem que ter um movimento maior, não é isso? Isso é muito... Você acaba, assim, o impacto disso sobre a sociedade é muito brutal, né? E você acaba deixando o executivo na mão de uma articulação que precisa começar muito antes, precisa começar lá nas chapas, você precisa pensar em coligações, em alianças lá. Né? Você precisa prometer coisas que você nem sabe se vai entregar. Né? Desculpa. Nós temos um sistema que não está bem definido. Como o Márcio lembrou, a nossa Constituição ela foi feita para o parlamentarismo. Né? A maior parte das pessoas que trabalhou na Constituição de 88 era parlamentarista. Ulisses Guimarães, Mário Covas, enfim, a maior parte, a própria turma do Brizola. Mas acontece que na hora da votação, a maioria era presidencialista. Então nós ficamos com a Constituição deformada, porque se nós pensarmos que o nosso modelo inicial foi a Constituição dos Estados Unidos do século XVIII, né, lá existe uma separação nítida entre os poderes. Quem é do legislativo é do legislativo, quem é do executivo é do executivo. Nós tivemos um exemplo muito forte quando a Hillary Clinton, que era senadora por Nova York, foi nomeada, convidada pelo Obama para ser ministra de Relações Exteriores, né? Secretária de Estado, como eles chamam lá. Ela teve que renunciar ao Senado e foi eleito um novo senador para o lugar dela. E teve que se fazer uma nova eleição, né, naquele momento. O processo lá nos Estados Unidos, cada estado tem um sistema diferente. Mas em Nova York foi a Assembleia que elegeu, porque a Constituição de lá diz que a Assembleia elege, se for necessário, o substituto. E aqui não. Aqui nós temos, não vou citar nomes, mas você tem gente que é convidada para ser ministro, larga o Senado, ou é convidado para ser secretário de Estado, larga a Assembleia, ou é convidado para ser
secretário da prefeitura, larga a Câmara Municipal. E aí entra a figura do suplente. Aí entra a figura do suplente, que só existe por causa dessa mobilidade. Claro que você precisa ter uma possibilidade de substituição, porque a gente morre, fica doente. Nos Estados Unidos, o presidente tira férias, sabe, viaja. Não, o vice-presidente não assume. Assume se ele morrer, ou se ele ficar doente. Né? Então, essa é uma coisa que, claro, antigamente precisava assumir, porque não tinha telefone, não tinha fax, não tinha telex, né? No máximo tinha telex. Então, essa é uma coisa que nós estamos carregando do passado que precisa acabar. Nós tivemos algumas cenas ridículas, teve um vice-presidente que foi... O vice-presidente, não, o presidente da Câmara que assumiu e levou o avião presidencial para pousar na sua cidade, lá no Nordeste, né, para mostrar que ele era o presidente e tal, e ficou no cargo por meia dúzia de dias. Então, isso são coisas todas que são deformações no nosso processo que a gente precisaria modernizar. Nós defendemos a separação dos poderes. Quem é eleito para o Legislativo só vai para o Executivo se renunciar. Né? Mas alguns defendem o contrário, que haja um semipresidencialismo, né? Que tem uma espécie de primeiro-ministro, né? Que em alguns países existe. Né? Portugal é um exemplo, a França é outro exemplo de um semipresidencialismo. Então, a gente precisa definir melhor o que nós somos. Nós somos presidencialistas, então o deputado, o senador, não vai para o executivo. Nós somos parlamentaristas, então não se elege um presidente forte, mas um presidente representativo, e quem decide é o parlamento. Ou nós somos um presidencialismo parlamentarista, né, um misto, né, e aí, enfim, a gente teria uma regra para isso. Então, isso está faltando aqui, a estrutura básica, definir o que nós somos. Parlamentaristas, presidencialismo com certos pontos do parlamentarismo, com o primeiro-ministro, enfim, acho que nós estamos precisando de novas definições. Outra questão importante, gente, é em relação quer dizer, a reforma política, se ela for votada no Congresso, no Senado, vai afetar profundamente esses políticos. Assim, existe um certo medo de se votar essa reforma, por isso que ela está aí desde o Fernando Henrique, há mais de 20 anos. Assim. Essa composição que a gente tem hoje na Câmara, vocês acham que ela é capaz de enfrentar, de ter um enfrentamento e de fazer a reforma tramitar na casa, o que ela está aí há 25 anos sendo discutida e não passa? Espontaneamente é pouco provável. Lembra, quando houve aquele contexto dos protestos de 2013, a então presidente Dilma Rousseff acabou, naquele calor do momento, propondo uma série de medidas para atender essas aspirações populares, entre elas medidas de mudança na forma das eleições. Né? Então, e o Congresso aprovou algumas. Agora, a questão toda só aprovaria com uma profunda mobilização popular. E aí a gente volta, né, o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Como não tem mobilização popular, como as pessoas, né, olham para isso e dizem, puxa, mas a reforma política não vai me dar um emprego amanhã, a reforma política não vai pagar a conta de luz que está vencendo no fim do mês, né, a reforma política não vai deixar de trazer água para cá, né? Então, essa para mim não é a questão do ponto de vista do cidadão médio, né? A sociedade se desmobiliza, com exceção, né, das entidades organizadas, né? Mas do terceiro setor. Isso, a grande massa da população se desmobiliza, né? A não ser em momentos muito contundentes, como foi 2013 ou impeachment, né? O pessoal fica meio a reboque dessas decisões, o que coloca o poder na mão, né, dos políticos profissionais, na mão do pessoal do legislativo, do executivo, né, seja o executivo tomando a iniciativa de propor um projeto, né, enviar para a Câmara um projeto, seja os próprios parlamentares, né, tomando a iniciativa de propor alguma coisa. E objetivamente não, assim, é muito pouco provável. Né? Houve alguma sinalização de que o Rodrigo Maia poderia
tocar algumas pautas aí com vistas à eleição municipal do ano que vem, mas na verdade são retrocessos, né? O que está se pensando é, vamos voltar a permitir as coligações, vamos tentar flexibilizar algumas outras coisas, não no sentido de avançar, de melhorar, né? O que se discute é convenientemente alguns retrocessos, né? Aí está dizendo, bom, mas depois das eleições, né? Aí depois a gente pensa nisso, né? Mas é sempre aquela coisa, a gente pensa nisso e nunca faz. Agora, só para concluir, objetivamente, quanto mais eu penso nisso, mais eu acho, sinceramente, que não é a legislatura atual ou futura que vai conseguir fazer isso. Cada vez mais eu me convenço que deveria ter alguma espécie de assembleia constituinte específica para isso, porque sem isso você não vai conseguir mudar nada, do meu ponto de vista. Professor. Acho que as mudanças são grandes demais para serem feitas por tópico. Mas, por outro lado, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte vai ser um problema, porque o Congresso precisaria votar isso e o Supremo precisaria aceitar isso. Então, eu acho que é complicado. Eu vejo com um certo otimismo que o atual presidente, com as suas manias, né, cada um de nós tem suas manias, mas ele talvez tenha mais do que os outros, ele está fortalecendo muito o Congresso, né? O Rodrigo Maia é hoje uma espécie de primeiro-ministro, né? Na verdade, a reforma da Previdência existiu porque ele assumiu esse papel, né? Não foi o presidente. E ele está assumindo de outras Ele também, né? A outros tributária, papéis. a própria política também, já se tem um horizonte por conta dele, né? E os próprios deputados, e o mesmo senador, né? A gente viu agora o senador Gereissati com a reforma de incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Os próprios congressistas estão percebendo que eles podem ter mais força política se eles fizerem o país andar do que ficar só naquele nhen-nhen-nhen costumeiro de ficar esperando o executivo resolver. Vamos resolver nós. Acho que esse é o espírito que, se predominar, nós vamos ter uma mudança no país de dentro para fora, né, do Congresso para fora. Mas, claro que a pressão de fora para dentro é muito importante, né, a sociedade organizada pressionar pelas mudanças. Né? O senhor trouxe aqui para a gente 2 livros, né? A gente não falou do livro ainda, né? Que é Conduta Ética e Empresarial e Ética, né? O senhor representa aí também, né? Como é que os empresários veem a reforma política e linka com o livro aí para a gente? Eu, atualmente, minha principal atividade é de consultor de ética empresarial, implantar programas de ética. E eu liguei sempre muito a questão ética com a questão da política, né? Tanto que o primeiro livro chama-se Ética na Empresa e na Política. A gente tem imagens do livro aí, né? Então, aí está ali, ó, está lá no vídeo. Né? Esse é um pouco mais antigo, né? Esse é um pouco mais antigo, esse tem 20 anos. Tá, e esse, o novo... 18 anos. E esse novo foi lançado no final do ano passado. Conduta Ética Empresarial está lá também. Ele reúne alguns conceitos e formas de proceder dentro das empresas e uma série de artigos meus sobre a questão da ética, inclusive eleições de ética, o empresário e a ética empresarial e as eleições, coisas desse tipo, porque eu tenho para mim que os empresários precisariam se convencer que eles precisam ter uma participação mais forte na política, no sentido de modernizar o país, né? Nós temos empresas muito modernas, temos algumas antigas, mas temos algumas empresas muito modernas no jeito de proceder. E essas empresas podem ser um fator de influência. Nós estamos sentindo que isso também está começando a acontecer. A gente tem visto, outro dia o presidente de uma das maiores empresas brasileiras de papel e celulose fez um pronunciamento forte em defesa da Amazônia. Qual empresa? Da Suzano. Da Suzano. O Walter Schalka. Ele fez um pronunciamento muito forte que nós, empresários, precisamos defender a Amazônia, né? Que é uma coisa que, desde os tempos do Antônio Hermílio de Moraes, nós falamos dele há pouco, não se via, né? O Antônio Hermílio falava, ele dava os palpites empresariais sobre a política, até chegou a ser candidato. O Setúbal foi outro que fez isso, mas esvaziou um pouco essa liderança. E agora a gente está vendo que estão surgindo novas lideranças
empresariais preocupados com a ética, com a política e com o desenvolvimento do país, não apenas com o desenvolvimento do seu negócio. A gente está terminando o programa. Quem quiser saber outras informações, quiser se informar, buscar na internet algum site interessante para conhecer um pouco mais sobre reforma política, vocês têm aí algumas dicas para o telespectador, para o nosso telespectador? Olha, por incrível que pareça, tem muita coisa boa dentro do site da própria Câmara, né? Você tem Da Câmara Federal. Da própria Câmara Federal. Você tem documentos lá e você tem alguns artigos mais didáticos. Sinceramente, eu iria direto à fonte, eu iria lá ver o que eles estão fazendo, porque afinal de contas a gente tem que aprender o que eles estão fazendo e olhar, né? Aprender a pensar com eles, até para saber o que está tá de bom ou está de ruim. Você tem projeto de reforma política eleitoral para o voto distrital, para o voto distrital misto. Houve aquele projeto do Temer antes, que era o chamado distritão, né? Todos esses processos eleitorais estão na Câmara com projetos, de modo que ali dá para acessar bem isso. Tá certo. Agora, o importante era que os professores nas escolas, não digo o Márcio, que é um professor especializado, já no nível universitário, mas mesmo nas escolas secundárias, mostrasse um pouco para os estudantes o que é a política, como é que se governa o país, o que faz o legislativo, o que faz o judiciário, o que faz o Ministério Público. Isso falta, as pessoas não sabem. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.